Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Meu nome é Elídia, professora doutoranda Elídia Vicentina de Jesus Ribeiro, e hoje nós trataremos nesta videoaula a questão da resolução número 7, de 14 de dezembro de 2010, que trata, né, sobre a fixação das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, né? É uma resolução bastante importante que vai direcionar, então, como deve ocorrer o ensino fundamental de 9 anos em todos os sistemas de educação brasileiro. Bom, já esclarecendo desde o início o que essas diretrizes oferecem, que são diretrizes curriculares e para que elas servem, né? Então, é muito importante que vocês, estudantes do curso de pedagogia, tenham claramente essa informação. Então, as diretrizes curriculares nacionais, elas são obrigatórias para toda a educação básica, né? Então, ela é em termos legais que direcionam toda a educação básica no nosso país, que estarão, então, orientando todo o planejamento curricular das nossas escolas e dos sistemas de ensino, independente de serem escolas públicas ou escolas particulares. As diretrizes curriculares nacionais, elas são discutidas e elas são concebidas e são proclamadas pelo Conselho Nacional de Educação, em nível federal, valendo, então, para todo o país. Lembrando a vocês, né, vocês já estudaram, mas relembrando que a educação básica, ela se compõe da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Então, essas diretrizes, elas contemplam todo o plano curricular dessas três instâncias que são os três níveis de educação no nosso país, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Tá? Então, as diretrizes curriculares, ela é dividida em vários artigos aí importantes para serem estudados por todos nós, né? Então, começando já pelo artigo 1º, né? O que as diretrizes trazem de importante? A presente resolução fixa as diretrizes curriculares para o ensino de 9 anos a serem observadas na organização curricular dos sistemas de ensino e de suas unidades escolares. Então, todas as escolas, então, devem respeitar essas diretrizes curriculares. São as orientações básicas para todos os sistemas. Essa resolução já é de 2010, né? Então, já tem aí uma boa caminhada e muitos educadores já conhecem, mas é sempre importante tê-las sempre presente. O artigo 2º diz que se articulam com as diretrizes curriculares, com essa legislação, as diretrizes gerais para a educação básica, que é o parecer do Conselho Nacional da Câmara da Educação Básica, número 7, 2010, e a resolução também do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, 4, 2010, que reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação, que orientam, então, as políticas públicas educacionais e a elaboração, implementação e avaliação das orientações curriculares, dos sistemas e dos projetos político-pedagógicos das escolas. Ou seja, as diretrizes curriculares nacionais, elas estão em articulação com as demais legislações, com as demais diretrizes da educação básica geral e também de outras modalidades. Bom, a legislação traz também, né, no seu artigo 3º ao artigo 5º, os fundamentos do ensino fundamental, né? O ensino fundamental de 9 anos compreende desde o 1º ao 9º ano, né? É uma fase em que pega a criança desde pequena, a fase da alfabetização, depois vai ampliando seus conhecimentos ao longo do ensino fundamental, anos finais, até chegar aos anos do ensino fundamental, os anos finais. Então, quais são os fundamentos da educação de todos esses anos, que pega aí desde a criança até o adolescente, aí chegando à juventude, tá? Primeiro, a educação direito subjetivo. Então, o ensino fundamental deve garantir essa educação como um direito subjetivo, inalienável, né, de todo ser humano. O ponto 2 é a oferta é dever do Estado e da família. Então, o Estado não pode se abster de ofertar a toda a população nesta faixa etária essa educação. Terceiro, o ensino fundamental ele é
público, gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção, ou seja, todos têm direito ao ensino fundamental, né? Não há uma seleção para aqueles que terão vaga. O Estado é obrigado a oferecer vaga para todos os alunos. Nós tivemos, na nossa história, um período em que havia seleção para chegar a esse nível de ensino. Hoje não mais, né? Todos os alunos têm direito. O ponto 4, assegurar o acesso aos conhecimentos. Então, o ensino fundamental, ele deve assegurar a todos os alunos os conhecimentos que são produzidos aí pela sociedade. O ponto 5, assegurar acesso aos elementos da cultura. Então, isso é muito importante, né? Ou seja, o artigo 5º define, né, de uma forma geral, que o direito à educação é entendido como um direito inalienável do ser humano, constitui os fundamentos gerais dessas diretrizes, né? Então, é uma fase em que o estudante tem todos os direitos garantidos por lei para que ele tenha a sua escolaridade garantida. Bom, parágrafo 1º e parágrafo 2º, né, desta legislação referente ao artigo 5º ainda complementa que a educação ela deve ser oferecida com qualidade social. E o que é uma educação de qualidade, né? A própria diretriz traz. É uma qualidade da educação quando atende alguns aspectos importantes, que seja uma educação relevante, que seja uma educação pertinente e que seja uma educação equitativa. Ela é relevante quando ela promove as aprendizagens significativas, ou seja, são aprendizagens que são direcionadas, que são pensadas, que são intencionais e que fazem o aluno crescer. É uma educação com qualidade quando ela é pertinente. Ela é pertinente quando ela atende às necessidades dos estudantes nos diferentes contextos sociais e culturais, ou seja, respeitar a diversidade, as comunidades, os seus elementos culturais e sociais. A educação com qualidade ela é equitativa. Ela é equitativa quando se trata de forma diferenciada, o que se representa desigual do ponto de partida, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. Então, será uma educação com qualidade quando atender esses 3 aspectos, quando ela é relevante, quando ela é pertinente, quando ela é equitativa. A equidade, né, que é um ponto também muito importante que essas diretrizes trazem com muita clareza, o que nós temos no parágrafo 3º do artigo 5º. Na perspectiva de contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades, a equidade requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições às escolas menos providas e os alunos que deles mais necessitem. Ao lado das políticas universais dirigidas a todos, sem requisitos de seleção, é preciso também sustentar políticas reparadoras que assegurem maior apoio aos diferentes grupos sociais em desvantagens, né? Então, aqui nós temos essa figura mostrando aí a questão da igualdade e da equidade, né? Então, quando nós temos aí esta figura, a gente percebe essa importância que a legislação traz para nós. Né? Então, num país como o nosso, em que as desigualdades são latentes, em que ainda nós temos regiões que são muito desprestigiadas em relação à questão da pobreza, as desigualdades sociais, a equidade, ela traz a importância que o dever do Estado de investir recursos e melhores condições àquelas regiões que precisam mais, aquelas escolas que mais precisam, aos alunos que mais precisam, porque infelizmente a nossa educação ela é marcada por desigualdades, né? Durante a construção da história da sua educação, ela é marcada por desigualdades. Então, é pensar, né, em oportunidades para todos, num ponto de partida em que todos tenham condições de
progredir nos estudos, ou seja, oferecer mais recursos e melhores condições àqueles que mais precisam, às escolas que mais precisam. Portanto, as políticas públicas, elas devem investir nesse sentido da equidade, né? É preciso, então, sustentar políticas reparadoras, né? Que assegurem maior apoio aos grupos sociais em desvantagem. É isso que esta imagem apresenta para nós, né? Onde, no ponto de vista da perspectiva da partida, todos tenham as condições ideais para seguir no seu desenvolvimento. Bom, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, ainda no seu artigo 6º e 7º, traz alguns princípios importantes, que são os princípios éticos, políticos e estéticos. Em relação aos princípios éticos, o que a diretriz traz de importante, né, de desenvolvimento? A questão da solidariedade, a questão da liberdade, a questão da autonomia, o respeito à dignidade humana e de compromisso com a promoção do bem de todos. Então, um dos princípios que a educação do ensino fundamental deve promover é essa questão da liberdade, no relacionamento entre as pessoas, a valorização do ser humano. Um outro princípio importante são os princípios políticos, que é, então, o reconhecimento e deveres da cidadania, de respeito ao bem comum e a preservação do regime democrático. Enquanto os princípios estéticos é o cultivo à sensibilidade, juntamente com o da racionalidade, do enriquecimento das formas de expressão e do exercício de criatividade. Ou seja, trabalhar a sensibilidade das pessoas para aquilo que é primordial na educação. O artigo 6º, então, ele define que os sistemas de ensino e as escolas deverão adotar, como norteadores das políticas e das ações pedagógicas, esses princípios que estão estabelecidos aí nas diretrizes curriculares nacionais. Dessa forma, as propostas curriculares do ensino fundamental visam a formação para o exercício da cidadania e os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Ou seja, no ensino fundamental de 9 anos, ao longo de toda a escolaridade, desde o primeiro aninho até o 9º ano, né? Essas propostas curriculares, elas devem, então, preparar para o exercício da cidadania e para progredir no trabalho e em estudos posteriores, né? Então, tem que ter isso como visão, né? Ou seja, esse trabalho deve fomentar, ao longo de toda essa escolaridade, esse preparo. Não é uma escola que deve, então, focar apenas nos aspectos cognitivos, mas no desenvolvimento do ser humano para ter esse potencial de continuar seus estudos, de se inserir numa sociedade, né, de uma forma cidadã, né? Então, como que a escola, através do seu currículo, vai desenvolver o ensino fundamental com esta visão? Primeiro, vai trabalhar o desenvolvimento de capacidades para aprender, tendo como meios básicos o domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, o desenvolvimento dessa capacidade de aprender, porque o aluno que tem o domínio da leitura, o aluno que consegue escrever bem, que consegue fazer todas as leituras de uma forma crítica e utilizar o cálculo durante toda a sua vida, ele terá chances, né, de progredir, de se empenhar, de se inserir numa sociedade, na busca de um emprego e também numa formação para que ele possa depois continuar seus estudos no ensino médio. 2, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores que se fundamenta a sociedade. Então, além dos aspectos cognitivos, com base na leitura, na escrita, no cálculo, é preciso que esse aluno tenha uma formação do ambiente natural, da proteção à vida, da sociedade, né? Entender também dos aspectos políticos, né, que se desenvolvem na nossa sociedade, compreender o valor da arte na formação humana, da tecnologia, ou seja, são vários aspectos que precisam ser estudados aí em relação à formação do aluno no ensino fundamental. Um terceiro ponto que as propostas curriculares deverão também atender é a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes
valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo, ou seja, é trabalhar a questão cognitiva, a questão social, política, mas também as habilidades de formação de atitudes, de convivência, de solidariedade, de valores, né? Num ambiente escolar em que todos devem aprender. Além disso, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e tolerância em relação à sua vida social. Então, são esses aspectos que devem, então, estar presentes nas propostas curriculares do ensino fundamental. E isso, a escola precisa ter essa reflexão, que não se ensina mais hoje somente pelos conhecimentos, pelos currículos que desenvolvem a questão cognitiva, mas existem outras tantas instâncias que devem ser trabalhadas, ou seja, é uma formação de maneira integral do ser humano, né? Isso que a gente chama de uma formação integral, que são vários pontos, né, que a educação deve abranger. Ainda no artigo 8º, um direcionamento que as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos traz é em relação à matrícula e à carga horária. Como que deve acontecer, então, a matrícula e a carga horária dos estudos, né, no ensino fundamental? O primeiro ponto é que a matrícula e a carga horária deve abranger, então, a população dos alunos dos 6 aos 14 anos, que é a faixa etária que compreende todo o percurso aí do ensino fundamental de 9 anos. Um segundo ponto é que deve se estender a todos os que não tiveram condições de frequentar na idade certa. Então, aquele aluno que tem a defasagem de idade, ele também tem direito a se incluir no ensino fundamental, seja da forma que teve a sua escolaridade interrompida. O terceiro ponto é que a matrícula obrigatória aos 6 anos completos ou a completar em 31 de março. Então, a lei também estabelece que o direito de matrícula no ensino fundamental aos 6 anos, né, nesta data aí marcada na legislação. Num quarto ponto, a carga horária deve ser, então, de 800 horas de estudos e também a obrigatoriedade de, no mínimo, 200 dias letivos. O currículo do ensino fundamental de 9 anos, no seu artigo 9º, traz o seguinte, né? Que o currículo do ensino fundamental, ele é constituído pelas experiências escolares, que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para a construção das identidades dos estudantes. Ou seja, né, tem que ser um currículo ligado à vida, tem que ter uma articulação com aquilo que o aluno vive, com as experiências que ele tem no seu conhecimento, na sua cultura, nas relações sociais. Não pode ser um currículo distante, né, da experiência, da vivência dos alunos, dos saberes. Então, é um currículo que deve se aproximar, né, daquilo que o estudante tem enquanto conhecimento, para que ele possa, então, fazer as articulações, né, construindo, então, sua própria identidade, com foco nas experiências escolares, né? Então, tem que ser uma escola viva, um currículo que traga essa motivação, que o aluno faça as articulações necessárias, que abranjam também os aspectos do ambiente escolar e também que desenvolva valores, atitudes, sensibilidade e orientações. E que esses conhecimentos tenham, então, o atendimento aos princípios éticos, estéticos e políticos do aluno. Né? Então, não é um currículo distante da realidade, mas um currículo que faça parte, né, da realidade dos estudantes. Bom, também as diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental de 9 anos, né, já traz esse estudo já há longo tempo, que existe, então, uma base nacional comum e a parte diversificada. Né? Então, é importante esclarecer para vocês que, diferente do ensino superior, a educação básica ela tem uma base que é comum, ou seja, na base comum existem algumas disciplinas que todas as escolas têm que oferecer, que todas as redes, todos os estados, todos os municípios, chama base comum, né? Que o estudante, ao mudar-se de escola, ele tem uma base comum garantida e efetivada. E tem a parte diversificada, que vai ser em termos de complementaridade. O artigo 10 traz
que o currículo do ensino fundamental tem uma base nacional complementada em cada sistema por uma parte diversificada, né? A base nacional comum e a parte diversificada do currículo, elas se constituem um todo integrado, e elas não podem ser consideradas como dois pontos distintos, né? São articulados. Então, a base nacional comum, ela está articulada com a parte diversificada. Não são duas escolas, não são conteúdos diversos, né? Mas sim complementares. No artigo 12 dessa legislação, diz que os conteúdos que compõem a base nacional comum e a parte diversificada têm origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades desportivas e corporais, na área da saúde, e ainda incorporam os saberes com os que advêm das formas diversas de exercício de cidadania, dos movimentos sociais, da cultura, da experiência, do cotidiano dos alunos. Ou seja, tanto a base comum quanto a parte diversificada, elas são estudos científicos, elas fazem parte de uma linguagem de saberes construídos, de desenvolvimentos, né? Então, são conteúdos que devem ter o significado importante de construção para a formação dos nossos alunos. E aí nós temos as áreas do conhecimento da base comum, né? Ou seja, as linguagens, que são divididas em 4 áreas. As linguagens, né? Que aí a gente coloca toda a parte de língua portuguesa, artes, né? Que são as linguagens, educação física, a matemática, né, que vai abranger aí a própria matemática, as ciências naturais, né, que vai entrar a parte de ciências, biologia, física, química. No caso, física, química não, porque o ensino fundamental vai ser somente a parte das ciências, né? E nas ciências humanas, história, geografia, né? Então, são essas áreas do conhecimento, do ensino fundamental, que abrangem aí os conhecimentos desenvolvidos pelos alunos. Os componentes curriculares obrigatórios, então, do ensino fundamental são organizados nas seguintes áreas. Aqui nós temos as áreas já destrinchadas. Nas linguagens, temos, então, a língua portuguesa, a língua materna para as populações indígenas, porque nós temos o ensino fundamental nas populações indígenas, eles têm direito à língua materna. A língua estrangeira moderna, a arte e a educação física. Aí a outra área, a matemática. Aí nós temos ciências da natureza e temos também as ciências humanas, que é a história, a geografia e o ensino religioso. Alguns aspectos importantes em relação a essa questão dos conteúdos a serem trabalhados, do currículo. Primeiro, que é importante assegurar às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas, conforme está estabelecido na Constituição Federal do nosso país, porque também são cidadãos brasileiros e têm direito a terem respeitadas as suas originalidades de cultura. Por isso, a língua materna garantida ao estudo dos indígenas. O ensino da história do Brasil deverá levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias, principalmente as matrizes indígena, africana e europeia. E isso está garantido pela lei da LDB, no artigo 26. Né? Então, o desenvolvimento da história da cultura indígena e afro-brasileira presentes obrigatoriamente no currículo escolar, que é a Lei 11.645 de 2008. A música também é um conteúdo importante, obrigatório da arte, artes visuais, teatro e dança. Além disso, a educação física é um componente obrigatório no ensino fundamental, porque vai fazer todo o trabalho de desenvolvimento corporal do estudante. E o ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão, por meio do respeito à diversidade cultural e religiosa, vedadas qualquer forma de proselitismo, conforme está na LDB. Não se trata de desenvolver o ensino religioso numa religião específica, mas de uma forma geral, né, mostrando a diversidade cultural e religiosa que nós temos no nosso país. É de matrícula facultativa, ou seja, aqueles estudantes que tiverem intenção de ter o ensino religioso, a escola precisa oferecer, né, no ensino fundamental. Bom,
Além de tudo isso que é trabalhado no ensino fundamental, existem alguns componentes curriculares que são ligados às áreas de conhecimento e devem se articular aos conteúdos trabalhados, né? A partir dos referenciais curriculares, mas tem uma abordagem diferente com temas. Esses temas estão ligados à vida contemporânea, né? Que afetam a vida humana. E esses temas, eles devem ser trabalhados numa escala global, regional e local, e também na esfera individual. Ou seja, são temas da realidade educacional brasileira, da necessidade da situação atual do povo brasileiro e que precisam ser incluídos no trabalho com o currículo, nas áreas de conhecimento. Né? Eles não são disciplinas específicas, mas eles são conhecimentos que precisam ser discutidos, porque fazem parte do momento histórico, né? Do momento cultural e social que a sociedade brasileira está vivendo. E não é possível formar o aluno no ensino fundamental sem que sejam discutidas essas questões. Por exemplo, são vários temas: saúde, né? Sexualidade, gênero, preservação do meio ambiente, direito do idoso, trabalho, ciência e tecnologia, educação fiscal, direitos da criança e do adolescente, diversidade cultural, vida familiar e social e educação para o trânsito. Então, são temas de extrema relevância, contemporâneos, atuais, que estão afetando a vida humana e devem ser inseridos, né, nos componentes curriculares, nas áreas do conhecimento, nas organizações pedagógicas, nos projetos desenvolvidos pela escola, né, a fim de formar, né, de acordo com a realidade social ali da localidade da escola, que devem apoiar a formação humana desses jovens, dessas crianças, para atuar na sociedade em relação a esses aspectos, né? Nesse sentido, o artigo 16 trata sobre a transversalidade, que indica, então, esse trabalho integrado com os componentes curriculares e com as áreas do conhecimento. Então, os sistemas de ensino, eles devem adotar materiais complementares que irão atuar para eliminar qualquer tipo de discriminação. É importante, então, que esses conteúdos sejam trabalhados dessa forma, né, de análise a todos esses temas que interferem à educação dos nossos alunos. O artigo 17 contempla que deve ser incluída ainda a língua estrangeira moderna na parte diversificada, a escolha da comunidade a partir dos 6º anos. Em geral, é trabalhada a língua inglesa. Bom, as diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos ainda traz nos seus artigos 18 e 19 a questão do projeto político-pedagógico, que é um documento extremamente importante. Quase todas as aulas de vocês, esse documento é mencionado, né? Porque ele é o centro ali de junção de todos os conhecimentos que a escola irá desenvolver. É que vai dar, então, a identidade da escola. Então, as diretrizes trazem que, no seu artigo 18, que o currículo do ensino fundamental de 9 anos, de duração, de 9 anos de duração, exige, então, a estruturação de um projeto educativo coerente, articulado e integrado. E é nesse sentido que o projeto político-pedagógico vai atuar, né? Porque esse projeto educativo coerente, articulado e integrado, ele então irá pensar nos modos de ser da escola e de desenvolver o estudo das crianças e adolescentes dos diferentes contextos sociais. Esse projeto político-pedagógico é que dará então a identidade da escola, aquilo que ela vai desenvolver em termos de desenvolvimento e trabalho pedagógico com aquela comunidade. O artigo 19, então, vai trazer ciclos, séries e outras formas de organização a que se refere a Lei 9394, que é a LDB, serão compreendidos como tempos e espaços independentes e articulados entre si, né? Na duração do ensino fundamental, porque cada série, cada ciclo tem sua especificidade, né? Mas não pode ser desconectada do todo, né? Que é trabalhado no ensino fundamental. As diretrizes trazem ainda a importância do tema,
gestão democrática e participativa como garantia do direito à educação, artigo 20 e a 23. Então, a gestão democrática do ensino e a participação, ela deve estar presente no projeto político-pedagógico da instituição e também dentro do regimento escolar, que é um outro documento de que trata a questão das normativas, né, de convivência na escola. Então, formular o projeto político-pedagógico e elaborar o regimento escolar deve ser feito, então, por meio de processos participativos e democráticos. É assim que nós começamos a desenvolver a questão democrática numa escola. Então, o projeto político-pedagógico vai trazer, então, a tradução de toda uma proposta educativa que deve ser construída pela comunidade no exercício de sua autonomia. Será assegurada ampla participação dos profissionais da escola e dos membros da comunidade local. Então, é essa missão que toda a equipe da escola deve se abrir à comunidade. E o regimento deve estar articulado. Então, são dois documentos que precisam estar articulados entre si. O regimento escolar, quando ele traz a questão das normativas, as regras de convivência, precisam estar articulados ao projeto político-pedagógico. O aluno tomará parte ativa na discussão e implementação dessas normas do regimento e do projeto político-pedagógico. O trabalho educativo deve, então, promover uma cultura acolhedora, respeitosa, e cuidar e educar deverão ser ações integradoras e articuladoras ao trabalho pedagógico da escola. Ainda falando da relevância dos conteúdos, de integração e abordagens, né, nas diretrizes curriculares, em que nós temos aí nos artigos 23 a 28, o artigo 24 traz a necessária integração dos conhecimentos escolares no currículo, que favorece, então, essa contextualização e aproxima o processo educativo das experiências dos alunos, né? Então, é a importância dessa articulação para que o aluno encontre o sentido verdadeiro nesse trabalho com os conhecimentos. O artigo 25, os professores levarão em conta a diversidade cultural da população escolar, as desigualdades de acesso ao consumo dos bens materiais e a multiplicidade de interesses. Por isso, a importância do corpo docente conhecer bem a comunidade em que está trabalhando. Por vezes, os professores trabalham em diferentes escolas e é necessário que ele enxergue a especificidade de cada uma das comunidades com as quais ele está lidando. O artigo 26, os sistemas de ensino e as escolas assegurarão adequadas condições de trabalho aos profissionais e o provimento de outros insumos, né? Então, da mesma forma, né, os professores têm direito de trabalhar num local adequado para que ele desempenhe bem sua função. E isso é um papel do sistema, da gestão da escola, né, de todos os profissionais que atuam na escola. Artigo 27. Os sistemas de ensino, as escolas, os professores, com o apoio das famílias e da comunidade, envidarão esforços para assegurar o processo contínuo dos alunos no que se refere ao seu desenvolvimento pleno e aquisição de aprendizagens significativas. Então, todos os sistemas de ensino, as escolas, os professores, os pais, devem fazer todo o esforço para que os alunos tenham progresso nos seus estudos, para que eles estejam plenos, né, nesse desenvolvimento e nessa aquisição de aprendizagens significativas. E ainda no artigo 28, a utilização qualificada das tecnologias e conteúdos das mídias como recurso aliado ao desenvolvimento do currículo contribui para o importante papel que a escola tem no ambiente de inclusão digital. Né? Então, essa diretriz era de 2010, né, em que já falava dessa questão da inclusão digital, que já vinha crescendo de acordo aí por conta dos grandes aspectos ligados, né, ao uso das tecnologias. Agora, muito mais, né, com essa necessidade aí desse ensino remoto, os investimentos em relação à inclusão digital devem ser muito mais amplos, né. Ainda a legislação traz a questão de ações articuladas da trajetória escolar, no que se refere aos artigos 29 a 31. Então, no artigo 29, a necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens, né?
Então, a escola precisa trabalhar de uma forma em que todas as séries, todos os anos, aliás, né, porque é por ano, do primeiro ao nono ano, haja uma articulação necessária num percurso da trajetória do estudante. No artigo 30, os 3 anos iniciais do ensino fundamental vão assegurar o quê? Então, tem assim as objetividades de cada etapa, né? Então, os 3 anos, do primeiro, segundo e terceiro ano, que vai pegar lá o aluno de 6 a 9 anos, vai ter que trabalhar a alfabetização e o letramento, é a base, né? A base do momento de progresso na alfabetização. O desenvolvimento de diversas formas de expressão, a continuidade das aprendizagens, né? O parágrafo 1º ainda diz que mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso da sua autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os 3 anos iniciais do ensino fundamental como um bloco pedagógico, um ciclo sequencial, não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas imprescindíveis para o prosseguimento de estudos. Os sistemas de ensino, as escolas têm essa oportunidade de colocar como seriação do primeiro ao terceiro ano, mas deve ser considerado um bloco pedagógico específico, porque vai justamente trabalhar a questão da alfabetização e deve pensar-se como um percurso, uma trajetória de sucesso para o aluno, né? Que não haja interrupções, né? Então, por isso que é importante que esses 3 primeiros anos sejam uma base sólida, né, de trabalho aí, principalmente por conta da alfabetização. As diretrizes também tocam num ponto extremamente importante, que é a questão da avaliação. A avaliação ela é base no prosseguimento do currículo a ser trabalhado na escola. Nos seus artigos 32 a 35, traz a importância de como deve ocorrer essa avaliação. No artigo 32, já traz de cara, né, vários pontos sobre avaliação. A avaliação deve ser realizada pelos professores e pela escola, como parte integrante da proposta pedagógica, ou seja, a avaliação ela precisa estar conversando com o currículo, porque é um instrumento de apoio ao próprio currículo, ao desenvolvimento do currículo. Deve assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica. A avaliação ela não pode somente ser um caráter somativo, ela deve servir para acompanhar o processo de conhecimento do aluno e, ao longo do caminho, também mudar as trajetórias, servir para rever conteúdos, rever planejamentos, né? E não simplesmente uma avaliação que traga subsídios para resultados, para nota, ou seja, é uma avaliação que tem que ter aspectos qualitativos, né, de apoio ao planejamento. A avaliação ainda deve utilizar vários instrumentos e procedimentos como observação, registro reflexivo, portfólios, né? E quando a gente fala de avaliação, só se pensa em prova, e não deve ser dessa forma. O aluno tem direito a ser avaliado em diferentes aspectos, né? A avaliação ainda deve fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem sobre os quantitativos. Então, a avaliação, ela deve trazer essa importância aí da qualificação do processo, né? Daquilo que o aluno está melhorando e não dos resultados apenas. Assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo. Ou seja, a avaliação ela deve propiciar a aprendizagem, o desenvolvimento de percurso e não ser classificatória. A avaliação deve também prover obrigatoriamente períodos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo. Então, todos os alunos têm direito à recuperação. Por isso, é uma avaliação que deva ser feita a sua aferição ao longo do processo, para ir corrigindo as necessidades dos alunos ao longo do processo. A legislação traz ainda, né, nos seus artigos 36 e 37, a questão da educação em escola em tempo integral. As diretrizes curriculares admitem, então, que o ensino fundamental seja desenvolvido em escola de tempo integral.
Considera-se período integral a jornada escolar que se organiza em 7 horas no mínimo, perfazendo a carga horária anual de pelo menos 1.400 horas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, já dizia, né, que o ensino brasileiro seria colocando, então, com a implantação do ensino integral de forma progressiva. Nós temos hoje algumas escolas em tempo integral, mas ainda não o número necessário para atingir os 100%, né? Está bem longe disso. Mas aquelas que se consideram têm que ter, no mínimo, 7 horas, perfazendo um total aí de 1.400 horas. A proposta educacional da escola de tempo integral promoverá, então, a ampliação de tempos e espaços e oportunidades educativas e compartilhamento da tarefa de educar e cuidar. O currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto educativo integrado, implica ampliação da jornada escolar diária mediante o desenvolvimento de atividades com acompanhamento pedagógico, reforço e o aprofundamento de aprendizagens. Então, é uma escola que trabalha um currículo de uma forma mais ampliada, né, para aqueles alunos que mais necessitam. Os órgãos executivos e normativos da União e dos sistemas estaduais e municipais de educação assegurarão que o atendimento dos alunos na escola de tempo integral possua infraestrutura adequada e pessoal qualificado, além do que esse atendimento terá caráter obrigatório e será passível de avaliação em cada escola, né? Então, não adianta propor um programa de ensino integral sem investimento, é necessário investimento, porque a escola de ensino integral, ela vai custar, né? Ela vai ter que ter um investimento maior do governo, dos governos, né? Das instâncias superiores, porque você vai precisar ter professores em tempo integral, você vai ter que ter mais materiais, você vai ter que ter um currículo enriquecido, você tem que ter pessoal qualificado, você tem que ter uma estrutura que contemple a necessidade dos alunos, no mínimo de 7 horas de duração, né? Algumas chegam a 9. Então, você precisa ter um currículo também diversificado para que você possa atender às necessidades dos estudantes. Então, não há escola de tempo integral se não houver um investimento devido nesse sentido. Bom, a legislação ainda traz, nos artigos 38 a 40, algumas especificidades além do ensino fundamental, que temos na realidade brasileira, que é a educação do campo, a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola. Nesse sentido, o artigo 38 diz que a educação do campo, tratada como educação rural, na legislação brasileira, incorpora espaços da floresta, da pecuária, das minas, da agricultura e se estende também aos espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas, né? Então, são regiões diferenciadas em que o professor que faz esse trabalho no ensino fundamental terá que se incorporar a essa realidade brasileira em termos de currículo, de avaliação, né, de desenvolvimento pedagógico. O projeto político-pedagógico tem que atender a essa realidade, né? Então, são as especificidades do tipo de educação que é a educação do campo. Ainda assim, no artigo 39, a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola são, respectivamente, oferecidas em unidades educacionais inscritas em terras e culturas para essas populações que estão asseguradas pelo direito específico da Constituição Federal. Então, que é necessário permitir que valorize e preserve suas culturas e seu pertencimento étnico. Então, essas escolas, tanto em ambiente indígena como quilombola, elas têm o direito de ser preservadas suas culturas, né? E muitas vezes o professor, né, ele é formado numa outra realidade, ele vai ter que se esforçar, vai ter que estudar para trabalhar aí, para respeitar os direitos étnicos e culturais desta população. Ainda dentro deste tema, né, da educação do campo, educação escolar indígena e educação quilombola, o artigo 40 diz que o atendimento escolar à população do campo, aos povos indígenas e quilombolas, requer respeito às peculiaridades, condições de vida e a utilização de pedagogias condizentes com suas formas próprias de produzir conhecimento, observadas as diretrizes nacionais gerais para a educação básica. Então, isso está numa diretriz que é respeitar a cultura daquela comunidade. Então, a cultura indígena, cultura
quilombola precisa, então, ter as pedagogias condizentes com o conhecimento da realidade que eles têm, né? Então, o professor precisa, a comunidade, a escola, os profissionais que forem trabalhar lá, né, precisam se preparar para isso. Parágrafo 3º. As escolas que atendem a essas populações deverão ser devidamente providas pelos sistemas de ensino de materiais didáticos e educacionais que subsidiem o trabalho com a diversidade. Até os materiais pedagógicos, né, precisam ser adequados a essa população, bem como os recursos que assegurem aos alunos o acesso aos bens culturais e que lhe permitam estreitar o contato com outros modos de vida e outras formas de conhecimento. As diretrizes curriculares nacionais traz ainda a questão da educação especial em seus artigos 41 e 42, falando que o projeto político-pedagógico da escola e o regimento escolar, amparados pela legislação, deverão contemplar a melhoria das condições de acesso e de permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do ensino regular, intensificando o processo de inclusão nas escolas públicas e privadas e buscando a universalização do atendimento. Então, aqueles alunos, né, que muitas vezes já foram diagnosticados com uma deficiência, né, permanente, com transtornos globais ou altas habilidades, eles terão muitas dificuldades para percorrer uma trajetória no ensino fundamental que seja padronizada. Eles precisam, então, de orientações específicas, eles precisam ser inseridos na escola pública por meio da inclusão, por meio de um trabalho pedagógico condizente às suas necessidades, né? Então, é o trabalho da educação especial. E tudo isso deve contemplar no projeto político-pedagógico da escola e no regimento. Como que será, então, o atendimento a essa população? Buscando, então, essa inclusão desses alunos. Outro ponto que a legislação traz, que é a questão da educação de jovens e adultos, né, dos que estão aí contemplados no artigo 43 a 47. Diz assim: os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na idade própria oportunidades educacionais adequadas às suas características, interesses, condições de vida de trabalho, mediante a cursos e exames conforme estabelecido no artigo 37 do parágrafo 1º da Lei 9394/96. Então, a educação de jovens e adultos sendo contemplada também no ensino fundamental de 9 anos. O artigo 44 diz que a educação de jovens e adultos voltada para a garantia da formação integral, da alfabetização, as diversas etapas da escolaridade ao longo da vida, inclusive aqueles em situação de privação de liberdade, é pautada pela inclusão e pela qualidade social. E requer um processo de gestão e financiamento que lhe assegure isonomia em relação ao ensino fundamental regular, um modelo pedagógico próprio que permita a apropriação e a contextualização dessas diretrizes, a implantação de um sistema de monitoramento e avaliação, uma política de formação permanente dos professores e maior alocação de recursos para os professores ministrarem suas aulas. Ou seja, é pensar nessa educação de jovens e adultos, né, para que eles possam, então, buscar essa sua qualificação, essa sua inserção na educação, né, na escolaridade, que ele teve uma perda ao longo da vida, para que ele possa, então, mesmo que não tenha sido alfabetizado, que os sistemas possam assegurar isso aos alunos, né? Até a legislação coloca, até aqueles alunos com situação privada de liberdade, né? Ou seja, nós temos em São Paulo questão da Fundação Casa, onde vários alunos acabam ficando nessa situação privada de liberdade, cumprindo medidas socioeducativas e mesmo nos sistemas prisionais, né, que são pessoas que, dentro das unidades prisionais, recorrem ao processo de escolarização. Então, também a lei traz essa importância, né, de oferecer a essas pessoas, né, essa garantia de inclusão. No caso das unidades prisionais, é para aqueles alunos que queiram estudar. Na Fundação Casa, como o aluno é aluno naquele período da escolaridade, né, do ensino fundamental e do ensino médio, o Estado tem que garantir essa legislação, né, e tem os professores que trabalham dentro dessas unidades, e essas diretrizes contemplam também esses alunos. Ainda assim, as diretrizes curriculares trazem, né, que a educação de jovens e adultos
tem uma idade mínima para que o aluno possa começar. No caso que nós estamos tratando é sobre o ensino fundamental. A idade mínima para o ingresso nos cursos de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e também para os exames de conclusão da educação de jovens e adultos será de 15 anos completos, conforme o parecer do Conselho Nacional da Educação, Câmara da Educação Básica, 6/2010, e Resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, 3/2010. Então, o aluno do ensino fundamental que tenha perdido a sua trajetória no ensino fundamental, ele pode voltar para estudar na educação de jovens e adultos, desde que ele tenha, no mínimo, 15 anos de idade. Menos que isso, ele tem que ser inserido lá no percurso no ensino fundamental comum. Artigo 46. A oferta de cursos de educação de jovens e adultos nos anos iniciais será presencial e terá a sua duração ficará a critério de cada sistema de ensino, de acordo com os pareceres também do Conselho Nacional da Educação 29/2006, que também fala novamente dos outros que já foram citados. Então, no caso dos anos iniciais, aquela pessoa que precisa de um processo de alfabetização, ele vai procurar o ensino presencial, que geralmente são realizados aí em nível de município, nas prefeituras. Nos anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano, os cursos poderão ser presenciais ou à distância, devidamente credenciados e terão 1.600 horas de duração. Tá? Então, são alguns parâmetros que são colocados aí pelas diretrizes. Bom, aí no finalzinho da legislação, que é as diretrizes curriculares nacionais aí, ela começa a colocar como é que será a implementação dessas diretrizes, que exige, então, um compromisso solidário dos sistemas e das redes de ensino. Então, qual que é o compromisso das redes de ensino para implantar essas diretrizes? Está nos artigos de 48 a 50. Porque as diretrizes, elas precisam de um compromisso, né, dos políticos, das políticas educacionais de cada sistema, de cada estado, né? Então, o artigo 48 coloca assim: tendo em vista a implementação dessas diretrizes, cabe aos sistemas e às redes de ensino prover, né? Então, o que os sistemas de ensino, as escolas, todas devem fazer? Primeiro, deve prover recursos necessários à ampliação de tempos e espaços dedicados ao trabalho educativo nas escolas e à distribuição de materiais escolares adequados. Então, primeiro compromisso: escola só funciona tendo recursos necessários. Sem recursos, como é que a escola vai funcionar? Então, é um compromisso dos sistemas de ensino e das redes de ensino. 2, a formação continuada dos professores e demais profissionais da escola, em estreita articulação com as instituições responsáveis pela formação inicial, dispensando especiais esforços quanto à formação dos docentes, nas modalidades específicas do ensino fundamental e aquelas que trabalham nas escolas de campo, indígenas e quilombolas. É a formação do professor. Então, a instituição, a rede, o sistema precisa investir na formação do professor, que é algo contínuo, em articulação com as universidades e também um processo que é contínuo nas escolas. Terceiro, a coordenação do processo de implementação do currículo, evitando a fragmentação dos projetos educativos no interior de uma mesma rede educacional. Então, essa coordenação do trabalho curricular que deve acontecer. Quarto, acompanhamento e avaliação dos programas e ações educativas nas respectivas redes e escolas e o suprimento das necessidades detectadas. Então, esse acompanhamento da avaliação ao longo do processo que nós já falamos. E o artigo 49, o Ministério da Educação, em articulação com os estados, os municípios e o Distrito Federal, né, deverá encaminhar ao Conselho Nacional, precedida a consulta pública, propostas e expectativas de aprendizagem dos conhecimentos escolares que devem ser atingidas pelos alunos em diferentes estágios. Ou seja, esse trabalho de articulação entre o Estado, o município, o Distrito Federal e a nação, para que se desenvolva todas essas perspectivas do ensino fundamental. E essa presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Então, é uma resolução, né, a resolução 7 de 2010, que então colocou já em vigor toda essa parte, né, e os estados e municípios, Distrito Federal, que devem então ser os responsáveis, juntamente com a União, pela implantação de todo esse trabalho, tá bom?
Então, eu desejo a todos vocês bons estudos, né? Que esse é um tema extremamente importante para que nós possamos desenvolver bem aí o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve, até uma próxima aula em que nós poderemos nos encontrar. Fica aqui o meu abraço, tá bem? Um bom dia.